Amém, irmãos. Uma manhã chuvosa, não muitos irmãos na igreja, e eu fui convidada para dar uma palavra aos irmãos, um testemunho, um tempo que podemos estar aqui olhando para a palavra de Deus. Hoje, que é um dia especial, as crianças já nos lembraram hoje de manhã, que é o dia das mães, não é? O dia das mães. Todos nós temos uma mãe, ou somos mãe, então estamos ligadas a essa figura materna, não é? E um dia muito especial hoje, nós queremos glorificar Deus pela vida das mães, mas também esse culto não é um culto de glorificação às mães, não é? Nós damos honras ao nome do Senhor em todo culto na igreja. É o Senhor que nós queremos adorar, é a palavra de Deus que nós vamos abrir e receber orientação para a nossa vida. Então, não é um culto para darmos glórias à mãe. Mãe tem o seu papel, o pai, o filho, não é? Todos nós dentro de uma casa, mas nós queremos que Deus ministre ao nosso coração hoje de uma forma especial, num dia especial, o Dia das Mães. Eu tenho minha mãe, já ligamos para as nossas mães ontem, tivemos também o programa Mãe Virtuosa ontem da nossa igreja, em comemoração ao Dia das Mães. Já recebi notícias, eu não pude estar, porque tínhamos uma programação o dia todo aqui ontem com os noivos, mas já recebi notícias, como foi abençoador aquele tempo ali com as mulheres, como nós gostamos de estar juntas, não é? Para tomar um chá juntas, ou para estarmos na igreja num culto só de mulheres, nós gostamos de estar juntas. Gostamos quando alguém ministra a palavra de Deus, e ontem no culto ali, naquele chá, houve ministração e adoração, e isso é muito importante para o coração de uma mãe. Eu recebi meus filhos essa semana também, um presente de Deus para nós, lá em casa. E eles vieram num tempo de férias de verão, eles estudam num seminário muito longe, lá no Canadá. A Bia já terminou o 2º ano do seminário e agora volta para o 3º ano. Deus tem direcionado a vida dela para terminar o curso teológico. E ela tem entendido da parte de Deus que Deus tem chamado ela para o ministério. Então, estamos trabalhando para que ela tenha uma boa formação, talvez uma faculdade que a ajude para onde Deus quiser levá-la no futuro, não sabemos ainda, mas estamos orando a Deus para saber o que vai acontecer lá em casa. E certamente, se você tem jovens, adolescentes na sua casa, você também ora por eles. Mas um tempo muito gostoso. A gente passou um tempo sozinhos, eu e Abraão, não tão sozinhos, talvez 3 semanas sozinhos, porque a nossa casa sempre com muitas pessoas. Mas quando os meninos chegam, tudo volta ao normal, não é? Nós estávamos vivendo uma situação anormal. E agora tudo volta ao normal, muita bagunça, muito barulho, música, instrumentos para todo lado. E essa é a nossa vida, não é? A vida de jovens na casa. E eu louvo a Deus pelo privilégio de ter os filhos nesse dia perto de mim. Isso é uma bênção, quando a gente pode fechar a porta da nossa casa e ver que os meninos estão dormindo um em cada quarto. Eu não tinha tido essa experiência por alguns meses, e agora louvo a Deus por esse pequeno momento de fechar a porta da casa e ver os meninos dentro de casa. Você pode fazer isso ainda? Então louve a Deus, porque daqui a pouco talvez não possa mais, não é? A gente não sabe para onde Deus vai levar nossos filhos. Esse culto, irmãos, um culto especial para mães, nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2, e é esse o tema que eu gostaria, um versículo que eu gostaria de compartilhar com mães e pais e filhos hoje aqui de manhã. 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler o verso 15. Antes de lê-lo, eu queria dizer aos irmãos que os nossos filhos não são o fim da nossa vida. Um casal, quando decide ter filhos, agora não é a vida toda em função desses meninos. Eles não são um fim em si mesmo. Eles não vieram para a realização dos pais. Eu vi ontem, num programa de entrevistas, uma mãe dizendo que ela gostaria que o filho fosse tudo o que ela não conseguiu ser, que ele estudasse tudo o que ela não conseguiu estudar, que ele tivesse oportunidades que ela não teve. E realmente nós queremos muito mais para os nossos filhos do que nós mesmos. Mas os filhos não vieram para a realização de uma mãe. Não vieram. E às vezes a gente devota ao nosso filho tudo o que a gente não conseguiu ser ou fazer,
e a gente quer que eles façam, mas será que eles precisam fazer? Será que eles precisam ser? Isso Deus tem incomodado o meu coração nos últimos meses. Para onde Deus vai levar nossos filhos? O que a Bíblia pode me orientar na maternidade? Eu queria ler o versículo 15 com você. Você está aí com a sua Bíblia aberta e vai ficar com ela até terminar este culto. Diz assim: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Na versão revista e atualizada, eu queria ler, compare esse texto com a versão revista e atualizada. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Parece que a fé, o amor e a santificação, características dessa mãe com uma missão, pode, por vezes, não ser com bom senso. Porque se Paulo diz que ela precisa ser com bom senso, é porque muitas vezes uma mãe pode ter fé, amor e santificação desequilibradamente. Mas Paulo diz que essa mãe será preservada. Ela terá o sentido da sua vida na maternidade, se ela entender a maternidade como uma missão, e se ela estiver firmada na fé, no amor e na santificação, não de qualquer jeito, não desequilibradamente, com bom senso. Eu queria, então, discorrer um pouco sobre esse texto com vocês. Queria dividir a minha palavra, então, em alguns pontos, e eu tenho 5 pontos. Dizem que eu falo bastante, talvez até mais do que Abraão, não sei. Quando eu pego o microfone, não quero deixar mais. Mas 5 pontos, e eu espero ser bem breve nessa manhã, que certamente você tem um almoço marcado aí com sua família. Uma mãe com uma missão. Esse é o tema da minha palavra hoje. Uma mãe com uma missão. O que é a missão de uma mãe? A missão de uma mãe é criar os filhos para a sua realização pessoal, para a realização da família, dos pais. Uma mãe cria os filhos para serem bem-sucedidos do ponto de vista da nossa sociedade. O que a Bíblia está falando sobre a missão de mãe. Maternidade é uma missão. A Bíblia está nos ensinando isso hoje. Não uma missão qualquer, uma missão determinada por Deus. Nós podemos olhar para os nossos filhos e querer extrair dele realização pessoal. E o mundo é cheio de idolatrias. Nós idolatramos pessoas, idolatramos sucesso, idolatramos posições. Então, muito fácil uma mãe idolatrar o filho e criar pequenos ídolos dentro da casa. E às vezes a mãe se devota a esse ídolo, e o pai se devota a ele, e a família toda. Mas quando entendemos que nós temos os filhos e eles não nos pertencem, eles são de Deus, então o plano de Deus para a vida desse filho será descortinado no tempo que eles estiverem conosco. Eu tive os meus por 18 anos e depois abri mão deles para o Senhor fazer alguma coisa na vida deles. Já tínhamos uma ideia de mandá-los a um seminário, desde que eles eram pequenos, para que eles tivessem 1 ano estudando teologia num lugar onde pudessem também aprender inglês. Então fizemos uma poupança para esse tempo que estamos vivendo hoje, desde que eles tinham 5, 6 anos de idade. E Deus foi abençoando todos esses anos, e nós conversando com Ele. Não tínhamos coragem de mandá-los para um intercâmbio, onde eles ficariam na casa de uma família que nós não conhecêssemos, ou com princípios diferentes dos nossos. Mas pensamos, se eles estiverem num seminário aprendendo a palavra de Deus, por 1 ano é uma experiência muito boa para eles, e eles vão aprender inglês, e então podem amadurecer um pouco longe da nossa ministração, porque o pai é pastor, a mãe está sempre falando na igreja também, então talvez outras vozes agora sedimentando essa fé que foi plantada no coração deles durante esses 18 anos. E foi assim que nós mandamos nosso primeiro filho. E foi uma experiência muito especial para a vida dela. E Deus confirmando algumas coisas que já tem falado ao coração da Bia. E agora, nesse ano, o Lucas também tendo essa oportunidade. Sempre com um propósito definido diante do Senhor. Eu tive eles por 18.
Quanto tempo você vai ter seus filhos na casa? Por quanto tempo Deus deu a oportunidade de você prepará-lo para a próxima etapa da vida deles? O que Deus vai fazer com eles? Nem sempre as mães têm todas as respostas. Mas o primeiro ponto da minha conversa hoje aqui com você é: mães podem ajudar seus filhos a desenvolverem uma mentalidade de missão e não de profissão. Mães que entendem que a maternidade é uma missão dada por Deus, conforme a palavra de Deus diz aqui, podem ajudar seus filhos a entenderem que eles podem ser preparados para uma missão e não para uma profissão. Não estou dizendo aqui que as mães devem preparar seus filhos para serem missionários ou pastores. A impressão que dá é isso, não é? Que a gente vai preparar os filhos para viver para a glória de Deus, então ele tem que ser um missionário, ele tem que ser um pastor. Não, ele tem que viver para a glória de Deus. Quer seja a profissão que ele escolher, indicado e direcionado por Deus. Não pelo mercado de trabalho. Não pelo cursinho que ele vai estar fazendo no 3º ano, que aquilo é uma insanidade, não é? Os meninos que estão no 3º ano aí do ensino médio precisam de oração, precisam de um olhar atento da igreja por eles, porque eles estão definindo a vida deles diante de Deus, não é diante dos homens. E uma mãe vai preparando esse menino, desde pequeno, para que Deus o chame para a glória dele, para uma missão, e não para uma profissão. Profissão somos nós que escolhemos, os homens escolhem profissões, Deus nos dá uma missão. A profissão nos dá recursos humanos, vamos ganhar dinheiro com a profissão. A missão, nós vamos ganhar um tesouro no céu. A missão realiza, dá prazer. A profissão dá prazer, ela realiza. A missão é o centro da vontade de Deus para os nossos filhos. E aonde nós podíamos ter a certeza onde eles vão estar melhores do que no centro da vontade de Deus para a vida deles. Alguns personagens bíblicos que foram mães, nesse Dia das Mães, sempre são explorados esses textos dos personagens bíblicos que foram mães e que deixaram um legado para nós mulheres. Certamente, se estão na Bíblia, é porque eles têm uma função definida, a história dessas mulheres tem uma função definida para nós, nos ajudar na maternidade. Quando eu olho a vida da mãe de Moisés, um grande líder, um homem lendário, que recebeu na sua mão as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que hoje nós temos como princípios de vida para nós também, que tirou o povo judeu do Egito, um povo escolhido por Deus, do qual viria o Salvador do mundo, um plano específico de Deus, escolhendo e separando e preservando um povo para si mesmo. Moisés, o grande líder. E eu olho para essa mulher, Joquebede, e quando ela fez aquele cestinho, você sabe a história, fez aquele cestinho para preservar seu filho, porque todos os filhos homens iam morrer, Faraó tinha dado aquela ordem, e ela querendo preservar seu filho, ela não sabia o que ia acontecer com esse menino. O que Deus ia fazer através da vida dele? Mas ela pegou o menino, botou num cesto com muita criatividade, com um sentido de preservação, com o sentido de que Deus tinha dado a ela uma missão, eu vou cuidar desse menino. Outros meninos morreram, mas o Senhor preservou um menino judeu, Moisés. E esse menino foi posto nas margens do rio Nilo e foi recebido lá pela filha de Faraó. E como um milagre, essa filha de Faraó buscou essa própria mãe do menino para entregá-lo para que ela fosse uma ama de leite dele e ficasse com ele até o período que ele fosse desmamado. Talvez 5 anos, 6 anos. E essa mãe ia ter um espaço tão curto de tempo para ensinar esse menino tudo o que fosse útil, necessário para a missão que Deus haveria de escolhê-lo. Ela sabia o que Moisés ia ser? Não, ela não sabia. Mas ela iria ensinar esse menino, por 5 ou 6 anos, a amar a Deus de todo o seu coração, a amar um povo, amar o próximo, amar um povo escolhido de Deus e a fazer a vontade de Deus na sua vida. Ela deu um lastro, ela deu uma base para esse menino e com 5 ou 6 anos ela teve que entregar seu filho. Eu tive um pouco mais de tempo do que Joquebede. Não sei quanto tempo você terá, mas um pouco de tempo. Se a gente tivesse tão definido quanto tempo seria, eu acho que a gente não faria mais nada na nossa vida. Talvez algumas mães pediriam demissão dos seus trabalhos,
para poder ter todo o tempo disponível para esse menino, se a gente soubesse quanto tempo eles estariam perto de nós. Joquebede teve por pouco tempo, e Deus deu a ela um homem, um filho com uma missão. Maria, a mãe do Salvador do mundo, ela teve a visita de um anjo. Nós gostaríamos de ter a visita de um anjo também, que falasse para nós todas as coisas e o que seria dos nossos filhos. Às vezes eu falo para o Abraão, se eu já soubesse qual é o futuro, ia ser tão mais fácil. Mas Deus não revela todas as coisas. Mas para Maria, o anjo revelou, você vai ter um bebê e ele será o Salvador do mundo. E ela teve um pouco mais tempo com esse menino, preparando ele para ser o Salvador do mundo. Jesus já preparado desde o ventre da sua mãe, mas ela cuidou desta criança, cuidou dela com tanto cuidado, com uma missão tão especial da parte de Deus. Mulheres perfeitas, Maria perfeita, Joquebede perfeita? Não. Louvor às mães? Não, elas nos servem de exemplo, de modelo, para nos ensinar que o Senhor tem separado filhos na nossa casa e Ele tem uma missão para cada um dos nossos filhos. E eles vão ficar conosco durante um tempo. E nós podemos ajudá-los a entender que eles precisam entender a diferença de missão e de profissão. Pessoas confundem criar filhos para a glória de Deus com criar filhos obreiros. Não é isso que nós estamos falando. Mas diferente de criar filhos para ganhar dinheiro, para ser bem-sucedido, para ser um líder aos moldes humanos. Muito diferente criar filho com uma missão. Segundo esse texto aqui, ela dará à luz os filhos com uma missão, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Mulheres com uma missão são exemplo de devoção e temor a Deus. Exemplo de devoção e temor a Deus. Como criar filhos sem temor a Deus? Como uma mãe pode ser bem-sucedida se não estiver rendida aos pés do Senhor, em oração e entrega da sua missão ao Senhor? Como? Como pode ser, humanamente falando, uma mãe criar seus filhos para a glória de Deus, se ela não estiver com sua vida no altar, rendida ao Deus eterno, em adoração, em oração, buscando na palavra de Deus alimento para a sua maternidade, para a sua missão, sendo orientada, exortada, ensinada, animada pela palavra de Deus, dia a dia na vida dos seus filhos? Se nos afastarmos da devoção, se nos afastarmos da rendição ao Senhor diariamente, eu digo diariamente porque eu me encho do Espírito Santo de Deus, eu sou cheia do Espírito, e eu posso viver aquele dia para a glória de Deus, como mãe. No dia seguinte, eu preciso de Deus de novo, para viver aquele dia para a glória de Deus, como mãe. E no outro dia, e no outro dia. Se eu me afasto desse lugar de abrigo no Senhor, vem ao meu coração um peso pela maternidade. Maternidade pesada. Porque o mundo impõe às mães um peso grande na maternidade. Seus filhos não podem repetir de ano. Seus filhos têm que comer comida saudável. E hoje em dia, se não for orgânico, não presta. Não basta ser brócolis, tem que ser brócolis orgânico. O mundo vai impondo isso para nós. Mas é bíblico isso? É bom. Mas é bíblico? É mãe piedosa? Se o menino fala inglês com 5 anos ou não? Se ele sabe contar com 3 anos até 10? Nós nos comparamos, as mães, a maternidade, os nossos filhos, uns aos outros, por causa do nosso coração pecador, pecaminoso, que inveja o sucesso dos outros, o que é aparentemente sucesso. Mas não é isso que esse texto está me ensinando. Quando eu vou para Deus, quando eu entrego ao Senhor, quando eu entendo a soberania de Deus na vida dos meus filhos, são os meus filhos. Deus tem um ministério, uma missão específica da parte de Deus. Ele está conduzindo a vida deles. E Ele sabe o nome deles, Ele sabe para onde o Senhor está levando. Não é o filho da fulana, da ciclana, o que eles fazem, o que eles deixaram de fazer. Se entraram na UFBA, se não entraram, se ainda estão no cursinho 2 anos, 3 anos. É a missão que Deus tem para o meu filho.
E eu tiro o foco de outras maternidades, de outros filhos, do sucesso aparente dos outros, para olhar para o meu. E entendendo, no pé da cruz, na rendição ao Senhor, que Deus tem um plano para o meu filho. Se não for assim, a maternidade fica pesada, fica amargurada e fica frustrada, com frustração e culpa. Vejo mães frustradas, vejo mães amarguradas e vejo mães culpadas. Quando elas estão longe do propósito de Deus, longe da devoção, porque o Senhor nos coloca no lugar seguro. Deus me coloca no lugar seguro quando eu olho para minha família e penso, Deus me deu Bia, Deus me deu Lucas e Deus está traçando o caminho deles. Eu só vou ajudando os meninos a seguir a vontade de Deus e a glorificar o nome do Senhor pelas portas que o Senhor tem aberto para eles. Quando portas se fecham, eu não olho para portas abertas na vida dos outros filhos, mas ele conseguiu um emprego, o meu terminou a faculdade, a mesma faculdade do outro e não está empregado ainda e não tem aquele salário e não passou no concurso. E não está no mestrado, e não tem um namorado, um noivo ou um marido. Nós nos comparamos com o sucesso aparente dos outros, mas quando eu estou rendida ao Senhor, com o propósito de Deus para os meus filhos, que não é para mim, nem para o sucesso deles, é para a glória de Deus, uma missão, uma mãe com uma missão, então o meu coração fica leve como mãe, fica longe da amargura, da frustração e da culpa, enquanto eu estou perto de Deus. Eu saio de perto de Deus, vem o pensamento humano, e aí fica um peso para a maternidade. Quando os filhos se afastam dos caminhos de Deus, não há um momento mais difícil para a vida de uma mãe do que ver que o coração dos seus filhos tem se afastado de Deus. E às vezes o menino pode ter 12, 13 anos, e nós sabemos quando um junior e um adolescente está com a vida ali colada com a vida de Deus. Coração rendido ao Senhor. E quando eles vão se afastando dos caminhos do Senhor. Uma mãe sofre quando seus filhos sofrem. Uma mãe cai junto quando seus filhos caem. E naquele momento que ela cai, ela já cai de joelhos. E ela clama, clama, clama ao Senhor para que os seus filhos voltem aos pés da cruz e não saia dali até que eles voltem. E às vezes outras mães ajudam aquela mãe. E é tão interessante isso na vida da igreja, porque nós nos juntamos com aquela que tem filhos que precisam de oração, e nós oramos juntos. Por isso nós temos reunião de mulheres, porque nós precisamos de outras mulheres para nos ajudarem a seguir a palavra de Deus. Uma mulher sozinha é tão difícil seguir a palavra de Deus. Mas quando todas estamos juntas e a gente traz nossos pedidos aqui no baú, e algumas mulheres separadas por Deus, que são da intercessão, levam esses pedidos para casa e oram pelos nossos filhos, e oram pela nossa vida, pela nossa família. Nós nos sentimos unidas nos pés do Senhor, rendendo ao Senhor toda a honra e toda a glória pela nossa vida e a vida das outras mulheres da igreja. Outro ponto sobre rendição ao Senhor é quando a gente lança todas as etapas da nossa vida, da vida dos nossos filhos a Deus. Quando os meninos são pequenos e a gente tem bebês em casa, meu Deus, como o coração é cansado de uma mãe que tem bebês. Quando uma mãe resolve ter filhos seguidos, como foi meu caso, quando a Bia tinha 1 ano, eu engravidei do Lucas, então a diferença deles é 1 ano e 9 meses. Então quando um tinha 4, o outro tinha 2, são meninos pequenos, e a mãe é uma mãe cansada, porque ela não dorme direito, ela não come direito, ela vive correndo pela casa em volta dos meninos, e na igreja ela está sempre correndo atrás dos meninos. E quando uma mãe tem 3 filhos pequenos, abaixo de 5 anos, aí você pode dizer misericórdia. E toda a igreja ora por ela. E não pode ter um aqui na igreja que critique uma mãe que tem 3 filhos, todos abaixo de 5 anos. Nós oramos, nós ajudamos, nós jejuamos, nós abençoamos essa mãe com seus meninos. E ajudamos, e não nos importunamos quando ela entra pela igreja e bota todo mundo no primeiro banco. Porque ela precisa da igreja, essas crianças precisam, ela precisa entregar os seus bebês, essa etapa da vida dos seus filhos ao Senhor, entregando bebês e crianças pequenas ao Senhor. Entregando a saúde, quando vem essas viroses e a gente se apavora com os bebês pequenos cheios de virose, não é? Mães de menino pequeno são inexperientes. Então, cada virose é um pavor. Cada ida a um hospital, outro pavor. E realmente a gente tem que se preocupar com isso mesmo. Eles são indefesos. Mas como elas precisam de oração e entregar essa etapa nas mãos do Senhor, ela vai passar tão rápido. Eu, uma mãe mais velha, posso dizer às mães mais jovens,
vai passar tão rápido. E daqui a pouco o menino tem 7 anos. 8 anos, é um junior. E as preocupações são outras. Vêm as desobediências, as rebeldias. Eles parecem que já dão uma resposta pronta para a gente. Eles ainda vão com a gente nos lugares. A gente carrega eles para todo lado ainda. Graças a Deus, carregue muito. Porque daqui a pouco não carrega mais. Na adolescência eles não querem mais. E na adolescência, como é difícil a gente entender o coração do adolescente. E a gente entregando o nosso adolescente ao Senhor. Eu estou vivendo o término dessa fase na nossa casa, o término da adolescência. E a gente entregando ao Senhor esse adolescente, o silêncio do adolescente, a cara fechada dele, as ações e reações que a gente não compreende. Eles parecem distantes, a distância deles nessa fase, entregando ao Senhor. A entrega de cada fase ao Senhor. Eu me lembro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado dos nossos juniores, bebês, adolescentes, das nossas famílias. E quando eu lanço sobre Ele as minhas ansiedades, nesse dia, Ele acalma meu coração para hoje. E amanhã eu lanço sobre Ele as minhas ansiedades para o dia de amanhã, e Ele acalma meu coração para o dia de amanhã. Imagine se eu nunca lançar. O meu coração fica ansioso. É uma ansiedade atrás da outra. Quando eles são adultos, jovens e adultos, você acha que a ansiedade acabou? Não, quando eles são jovens, eles estão escolhendo profissão, eles já têm seu carro, eles saem, eles não têm, já são donos do nariz dele, talvez nem deem satisfação muito da vida deles. Eles estão definindo a vida deles, escolhendo os cônjuges com os quais eles vão se casar. E eles vão trazer, e eu já estou me preparando para essa fase, eles vão trazer a moça que vai ganhar o coração do meu menino. E que eu acho que só eu que reino naquele coração. Doce ilusão a minha. Mas vai vir uma mulher que vai tirar o meu menino de mim. E precisa ser assim. E quando ela chegar, eu estou preparando o meu coração para recebê-la. E para me introduzir no coração dela. E para que ela seja amada como uma filha na nossa casa. Porque vão chegar mais 2 lá em casa. E nós temos orado por eles, mas não sou eu que vou escolher. Nós demos os princípios. E agora eles vão escolher quais são as pessoas que eles vão escolher amar para o resto da vida deles. E eles vão ser recebidos na nossa casa. E precisa entrega desse tempo ao Senhor. De novo, 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade pela próxima fase. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Ou cremos ou não cremos. Deus tem cuidado da minha casa. Se eu estou lançando sobre ele toda a minha ansiedade, o Senhor vai continuar cuidando da minha casa. Uma mãe que entrega cada fase da vida do seu filho ao Senhor, ela precisa entregar com paciência, pacientemente, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Parece que os processos na vida dos nossos filhos são demorados. Perseverança e mais oração. Paciência, perseverança e mais oração. Terceiro, as que não são mães precisam também desenvolver um senso de maternidade e de missão. Algumas mulheres na igreja não se casaram e por isso não são mães. Outras casaram e aprove a Deus não conceder filhos a elas. Mas elas estão no meio da igreja e elas têm um coração materno, porque Deus deu a cada mulher um coração materno de cuidado. E Deus usa a vida dessas mulheres que não têm filhos no Dia das Mães, e elas precisam ser lembradas aqui, para ajudar a cuidar dos nossos filhos, aqueles que têm filhos. E eu pedi permissão à Rose para falar um pouco sobre essa fase da vida dela. Eu acompanhei ela num período, quando ela tentava ter filhos, e 1 aborto, 2 abortos, 3 abortos, e o casal não conseguia ter filhos. E eles questionaram, Senhor, qual é a minha missão? O que eu vou fazer com todo o amor que eu tenho materno no meu coração? E Deus deu a eles sobrinhos. E eu tenho sido testemunha de como aqueles sobrinhos têm entrado naquela casa e têm sido filhos daquele casal. Filhos espirituais, filhos do coração, filhos por adoção daqueles que não podem ter filhos. Às vezes uma adoção legal. Outras vezes não, adoção do coração. O Fábio trabalha no Ministério Infantil
E todo o amor de pai eu vejo dedicado ali no cuidado com as nossas crianças, da nossa igreja. A Rose, no Ministério do Berçário, e ela cuida dos bebês, os nossos bebês, e todo o coração materno dela depositado ali. Outros, irmãos, outros aqui, solteiros nós temos, que Deus tem dado ministério, missão de mãe, missão, como o Tiago fala aqui, para os sobrinhos, para os outros que estão em volta da igreja. Quarto, propósito de Deus para as mães, que elas sejam integradas à grande família de Deus que é a igreja. Quem procura a igreja, irmãos? Quem procura a igreja quando é adulto, muitas vezes são pessoas que vivem em crise. E às vezes traz para a igreja sua família que também está em crise. E nós recebemos aqui na igreja muitas famílias que não tiveram oportunidade de educarem seus filhos segundo a palavra de Deus porque não sabiam. E agora, chegando à igreja, veem como é criar filhos para a glória de Deus. E Deus, por sua misericórdia, por sua graça, transforma aquele lar num lar de adoração e de glorificação do nome do Senhor, os filhos chegando em fase que chegar na vida da igreja. Igreja de Deus é a revelação da graça de Deus para a nossa família. Como é abençoador nós, como mães, contarmos com a igreja de Deus. A igreja nos ensina, mães, a igreja ensina mães, todos os domingos aqui, através do púlpito dessa igreja, das orações ou do ministério de louvor. A igreja ensina mães na escola dominical, nos grupos pequenos, nos cultos da semana. E quando nós saímos, às vezes encorajadas, às vezes acalentadas e às vezes exortadas pelo nosso pecado, porque nós erramos muito como mães. Muitas vezes eu precisei chamar os meninos nessas fases aqui, antes de juniores, depois de juniores, como adolescentes e antes de saírem de casa agora, para perguntarem para eles, não juntos, porque juntos eles formam uma corporação contra mim. Então, separados, não é? Separados. Você lembra alguma coisa que a mãe fez, que ficou gravado no seu coração, uma coisa ruim, que a mãe errou com você, e você tem um sentimento ruim quando lembra? Ah, eles lembraram de algumas coisas. Então fale para a mãe, que a mãe quer ouvir. E falaram algumas vezes que disciplinei errado. Você me disciplinou errado, porque quem fez o errado foi Bia, não fui eu. Ficou gravado no coração. E dói, meu filho? Dói. Então precisa perdão. Eu quero pedir perdão a você, porque disciplinei errado naquele dia, não era você, era Bia, eu não vi. E eu peço perdão. E quando há um perdão por alguma coisa que está no coração daquele menino, e se você nunca perguntar, ele nunca vai falar, e ele vai carregar aquilo talvez por uma vida, e vai reproduzir aquela amargura na outra geração, nos próprios filhos deles. Quando há um perdão ali, eu sou livre daquilo, porque eu errei, e posso ser perdoada. E o menino também é livre, o coração dele também é livre. Quando a gente vai entregando isso para o Senhor, no meio da igreja, porque quando eu saio de um culto, Deus fala ao meu coração e eu preciso às vezes consertar algumas coisas. Como eu sou uma mãe imperfeita, não fui eu sozinha que criei Bia e Lucas. Não fui eu e Abraão. Porque quando nós erramos, quando Abraão errou como pai e eu errei como mãe, tinha a professora da escola dominical, que era uma referência para os meus filhos. Tinha o líder dos mensageiros do rei, o líder dos embaixadores, Valtinho e Nerilza, na fase da adolescência, que foi uma fase difícil, quando os meninos parecem tão distantes do pai e da mãe, mas eles se afeiçoaram aos líderes dos adolescentes, Valtinho e Nerilza, e depois Patrícia e Cláudio. Quantas vezes o Cláudio pegou o Lucas lá fora e dava tapa, murro, eles brincando de luta. E aí eu falava, eu não quero nem ficar perto. Ainda bem que o Cláudio é médico, eu falei, se quebrar, conserte, só me mande para casa consertado depois. Mas aquela aproximação, aquela amizade, quando os líderes da igreja podem ser exemplo para os nossos filhos, quando nós mesmos não somos naquela fase. E quando eles buscam outras pessoas da igreja para contar os seus segredos. E não buscam mamãe e papai. E não me buscaram. E contaram para outros da igreja. E os outros da igreja orientaram, encorajaram, direcionaram, corrigiram. Nós, como pais, entregando nossos filhos ao líder de jovens da igreja, ao pastor de jovens, como Abraão pastor, mas ele entregando o Lucas
para o pastor de adolescentes, e o pastor de adolescentes abençoando a vida dele, entregando Bia ao pastor de jovens, e o pastor de jovens dirigindo, exortando, animando, encorajando. O que é a igreja de Jesus, irmãos? O que é criar os nossos filhos no meio da igreja de Jesus? Como, insanamente, uma mãe crente pode pensar que pode criar os meninos fora do ambiente da igreja? E quando eu digo criar na igreja, eu digo frequentar todos os cultos, de manhã, de noite, tudo que é oferecido para a faixa etária do seu filho, um menino participar. Não é fácil trazer as crianças para ensaiar coralzinho. Precisa trazer durante a semana, é um esforço, mas um esforço crendo que a igreja de Jesus completa a obra no coração dos nossos filhos. Completa. A igreja de Jesus, expressão do amor de Deus na terra, é a graça de Deus sendo derramada na vida dos nossos filhos e completando a tarefa da maternidade. Finalmente, Jesus nos dá o ponto número 5. Quando ali na cruz, no auge da sua missão, cumprindo a sua missão, sendo crucificado por nós, preparado a vida inteira para aquele momento, o momento mais difícil e mais importante na vida de Jesus, a crucificação. Ele olha para o discípulo amado e diz: discípulo, aí está a sua mãe. E olha para a mãe: mãe, aí está o seu filho. Cuidando da sua mãe no momento mais difícil da sua vida, ensinando aos filhos que uma mãe precisa ser cuidada. Uma mãe precisa que os filhos olhem por ela, porque nós precisamos de pessoas para nos ajudar também. E nessa fase da vida de Jesus, ele entregando os cuidados da sua mãe para uma pessoa confiável por ele. Muitos textos bíblicos me acompanharam nessa caminhada da maternidade. Muitos. E se não fosse a palavra de Deus guiando minha vida e a vida do Abraão, e ainda guiará por muitos anos, porque nós deixamos de ser mãe quando nós morremos, ou quando Jesus voltar, ou se ele levar um dos nossos filhos antes de nós. Mas nunca mais eu vou deixar de ser mãe dos meninos. Quando eles se casarem, eu ainda sou mãe. E ainda preciso ser preservada na minha missão de mãe, se eu permanecer com moderação na minha fé, no meu amor e na santificação. Queria deixar essa palavra com as irmãs. Nosso ministério como mães é uma missão dada por Deus. Não é para a nossa glorificação, mas para prepararmos os nossos filhos para que eles deem tudo deles para a glória de Deus, para que eles possam fazer o melhor que puderem pelo reino de Deus, para que eles possam honrar a Deus com tudo que o Senhor tem preparado para eles. Não escolhas deles próprios, não escolhas de seus pais, mas as escolhas de Deus para a vida dos nossos filhos. Nós não sabemos escolher por eles. Deus sabe escolher melhor. Eu tenho aprendido esta lição. Eu tenho entregue meus filhos ao Senhor, e num limite da decisão do que vai acontecer com eles no futuro, num limite da decisão, Deus vem e mostra a vontade dele. E eu digo: Senhor, eu estou pronta e me alegro na tua vontade. Eu não vou dar um peso aos meus filhos porque eles não estão perto de mim. Eles não têm esse peso no coração deles, porque eu sei que Deus está levando eles para lugares melhores, porque Deus é Deus e está preparando os nossos filhos para a próxima etapa da vida deles. Amém, irmãos? Vamos orar? Pedir que Deus consolide esta palavra e complete o que eu não falei, o que eu não estudei, o que eu não anotei. Que Deus complete essa palavra no seu coração feminino, como mãe que tem filho ou como mãe que não tem filho, como coração materno por adoção ou como um coração biológico materno. Que Deus complete essa palavra no seu coração. Você tem uma missão dada por Deus: preparar o seu filho para dar honras e glórias ao nome dele. Lute contra a sociedade que diz que o seu filho tem que ganhar dinheiro, tem que ser essa ou aquela profissão. Lute contra isso. O seu filho precisa ser preparado com uma missão de dar honras ao nome do Senhor. Vamos orar. Eu queria pedir que todas as mães ficassem em pé, mães que têm filhos e mães que são mães por adoção, mães com coração materno. Levante, vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Tu és o nosso Deus, o Deus das mães,
o Deus do meu coração, o Deus que me deu uma missão e deu uma missão a todas essas mulheres aqui da igreja, de cuidarem dos seus filhos por um tempo. Até que o Senhor complete a obra na vida deles. Senhor, dá-nos o senso de missão, o senso do Senhor. Livra-nos deste mundo mau e tenebroso, que diz que os nossos filhos têm que ser isso ou aquilo para serem felizes. Eles não têm que ser, a menos que o Senhor queira que eles sejam. Aí sim, nós queremos criá-los para a glória do Senhor. Senhor, as recompensas vêm do Senhor, não do filho, não de um presente, nem de uma frase. Elas vêm do Senhor. Estamos na missão, somos inseridos na missão, e o Senhor é quem nos sustenta, Senhor. Louvado seja o teu nome. Não há lugar melhor para deixarmos os nossos filhos, biológicos ou não, do que no altar do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos instrui e nos orienta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, queridos. Gostei tanto dessa pregadora que eu vou convidar ela para almoçar comigo. Eu quero parabenizar todas as mães. Uma palavra muito séria essa, né? Você pode pensar, mas como assim? O mundo inteiro diz que eu tenho que criar meu filho para uma profissão. A ideia é essa. A ideia é, não é que ele vai ter uma profissão, ele não vai ter uma profissão, mas que ele, no que ele estiver fazendo, ele não pode fazer segundo os ideais egoístas deste mundo, mas ele tem que saber que Deus colocou ele onde ele está para a glória de Deus e para cumprir a vontade de Deus. Senão não adianta, irmãos, não adianta. Pode ser um grande profissional, pode ser um grande médico, um grande advogado, um grande engenheiro, um grande administrador, não vai para lugar nenhum. O que nós queremos mesmo é que eles estejam no centro da vontade de Deus, e qualquer que seja a profissão deles, que eles, antes de qualquer coisa, honrem a Deus com a capacidade que Deus tem dado a eles. Então, graças a Deus por essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada uma das mães, e na minha vida, na minha história, duas mães muito preciosas: Cléo, que é a mãe dos meus filhos, e a minha mãe, que é também uma pessoa temente a Deus, e obviamente a terceira pessoa, minha sogra, que vai que ela está me ouvindo pela internet, e eu não falo bem dela, não é? Mas uma pessoa extraordinária também. Eu tenho muito que louvar a Deus pela vida de cada uma delas. Antes de encerrar só, eu queria que você estivesse orando também, novamente com as chuvas. Nós tivemos de novo um alagamento ali no Bate-Facho, e pelo que eu ouvi hoje, em proporções piores um pouco mais no fundo, porque algumas casas foram soterradas. E não temos notícia de nenhuma família vitimada, especialmente da congregação, mas a congregação hoje voltou a encher de água de novo, não é? A água subiu para dentro da congregação, e nós vamos orar a Deus, porque, irmãos, eu olho para aquelas famílias ali, meu coração fica apertado, porque a gente pensa assim: será que a prefeitura vai fazer alguma coisa por eles? Alguém da prefeitura vai lá, vai dizer assim: ó, vamos desapropriar essa área toda, vamos tirar essas famílias dessa área de risco, e vamos levar para um lugar seguro, digno e arrumado para elas. Será que a prefeitura vai fazer isso? Será que a defesa civil vai fazer isso? Porque não adianta chegar lá e dizer assim: vocês têm que sair daqui, aqui é área de risco. Aí a família diz: sim, tem que sair daqui? Tem. Vai para onde? Vai para onde? Então devemos orar a Deus. Fique atento aí, talvez essa semana seja mais uma semana em que a gente tenha que ajudar famílias com alimentos e com algumas necessidades. De qualquer jeito, nós estamos ali como igreja, estamos por perto, e devemos nos unir aqui para abençoar aquelas famílias. E sobretudo, não deixe de orar por elas. Amém, irmãos? Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã tão especial. Obrigado por cada uma das mamães aqui presentes, que foram abençoadas pela presença dos seus filhos, pela homenagem, pela palavra pregada, e que, como foi falado aqui hoje, nós tenhamos também o mesmo cuidado com elas, como o Senhor Jesus teve por sua própria mãe terrena, Senhor. Guarda-nos de pecar, deixando de dar às nossas mães o cuidado que elas realmente precisam. Obrigado pela vida de cada um que aqui está. Guarda-nos debaixo do teu amor, da tua graça, da tua bênção,
e da tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Vamos em paz, queridos.